Moacir. Moacir, a importância desse jogo contra a equipe do Guarani no estádio Antônio Ascioli, voltando ao bairro de Campinas, buscando uma vitória importante antes desta parada para a Copa? O nosso pensamento sempre é a vitória, né? Nos últimos 2 jogos não conseguimos, né? E é muito importante buscar a vitória na quinta-feira. A gente sabe que tem que ganhar o mais rápido possível para apagar as desconfianças, né? A gente sabe que no futebol as pessoas têm memória curta, esquecem muito rápido das coisas, né? E eu acho que temos que mostrar o nosso valor e o potencial do nosso grupo. Queria que você falasse um pouco sobre você, agora titular absoluto no time do técnico Wagner Lopes, importante no meio-campo atleticano. Aqui temos um grupo, né? É difícil se considerar assim titular absoluto, né? Num grupo qualificado como é o nosso, né? Já fui suplente, né? Consegui ganhar a posição aí há algum tempo, venho tendo uma sequência de partidas no meio-campo, né? Venho ajudando em algumas ocasiões, em outras não, né? Mas trabalho sempre para ajudar, me colocar à disposição, né? Eu acho que por isso venho conseguindo me manter na equipe. Moacir, bom dia. Bom dia. Aí, vamos supor numa hipótese, você é o torcedor do Atlético, passando como torcedor do Atlético, você hoje estaria satisfeito com o desempenho do seu time no campeonato? Cara, se eu fosse o torcedor que tivesse o meu pensamento, minha consciência, né, eu estaria mais ou menos, né? Mas a gente sabe que o torcedor é passional, né? Se dependesse da torcida, estaríamos invictos na competição e tínhamos ganho os 6 jogos, né? Éramos líder isolado. A gente sabe que o torcedor tem um nível de exigência muito grande, né? Mas pelos jogos em casa, né? Empatamos 2 jogos em casa, ficou aquela desconfiança, o time não ganha em casa e tal. A gente sabe que isso é muito normal, né? Mas é trabalhar para na quinta-feira conquistar uma vitória, né? Oferecer essa vitória aí ao torcedor que está comparecendo ao Ascioli, nos apoiando, né? Cobrando também, né? Faz parte, mas que vem em uma quantidade muito boa para nos apoiar. E a Série B é uma competição difícil, né? Jogos fora de casa, então nem se fala, a dificuldade ainda aumenta mais. Então a responsabilidade que esse jogo de quinta-feira agora em casa aumenta devido ao Atlético ser uma vitória, os 3 pontos no Ascioli? Um time como o nosso não pode ficar muito tempo sem ganhar, né? Acho que pelo que aconteceu nos últimos 2 jogos, né? Além de não ganhar os jogos, fomos abaixo do que mostramos ao longo do ano, né? Eu acho que é uma vitória muito importante para resgatar a confiança da equipe, a confiança da torcida, né? E dos demais. Moacir, e aí você falou dessa questão de assim, a campanha não ser a mais interessante. Vocês estão a 3 pontos de um G4 e a 3 pontos também de uma zona de rebaixamento. Como é que você vê o time nesse patamar, assim? Como é que você entende o Atlético nesse momento? Você vê que a nossa colocação na tabela está uma linha muito tênue, né? Um vacilo, você vai brigar embaixo, e uma vitória, um êxito ali, você sobe, vai ficar muito próximo do G4 ou até pode entrar no G4 nesses últimos 2 jogos, né? É a competitividade da competição. Eu acho que não tem desespero, mas também não tem que se acomodar, né? A gente trabalha sempre visando estar em cima, né? Brigar com os de cima. Ficar no meio da tabela, existe esse perigo de estar perto de uma zona de rebaixamento, né? Mas também temos que visar em cima para não dar nada de errado e que venha acontecer isso. E assim, pela experiência, você é um jogador que passou por várias situações, por que ocorre a instabilidade? É a falta de algumas peças? O que foi, assim? É um desgaste, vamos dizer, natural? Na tua opinião, o que fez com que faz com que o Atlético não tenha essa regularidade, apesar dos números também não serem tão desesperadores? A Série B é um campeonato muito, muito competitivo, né? As equipes são bem iguais taticamente, né? Fisicamente, assim. Você vê, jogar em casa é bem difícil porque as equipes vêm fechadas jogando por uma bola, né? Você tem que tentar buscar a vitória, se expor, né? A gente saiu 2 jogos atrás do placar, tem que fazer mais força para tentar empatar e virar o jogo. Infelizmente não conseguimos, né? Fora de casa, no último jogo, falando do último jogo, não fizemos um bom jogo, mas também não teve jogo para dizer,
o Atlético foi atropelado pelo Figueirense. Não, não foi. Fizemos um jogo, tínhamos uma proposta de jogo e não conseguimos impor, né? Marcamos até bem, mas não conseguimos sair em contra-ataque, né? Acertar o último passe para tentar fazer o gol. Teve chance de média e longa distância comigo, com o Jarro, acho que com o Raul dentro da área, algumas chances que faltou um caprichozinho e assim conseguíamos fazer o gol, quem sabe até sair com a vitória, né? Mas isso é futebol, é feito de detalhes, né? Ter paciência que as coisas vão dar certo. Moacir, até uma situação importante de te perguntar, você que é um cara experiente dentro do elenco, é que no Campeonato Goiano, o Atlético com um elenco vitorioso, teve algumas peças importantes, por exemplo, como o Washington, volante, teve o próprio Madison, atacante, que acabaram não ficando para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Saber de você até que ponto esses jogadores fazem falta hoje para o Atlético e até que ponto a saída de jogadores que foram vencedores aqui mexem com o brilho de vocês que ficaram. Eram jogadores que ajudaram quando estavam aqui, iam ajudar se estivesse também, mas é ter a consciência que futebol é feito de ciclos, né? O ciclo encerrou, cada um segue sua vida, né? Foi a opção da diretoria, né? Creio que houve conversa com os atletas, né? Isso acontece muito do futebol, né? Eu particularmente trato como uma coisa normal. Foi o Washington, foi o Madison, mas podia ter sido eu, ter sido outro atleta. Eu acho muito normal isso. Mas você, até em cima disso, me lembro também daquela situação que foi cogitada, você se explicou a respeito de torcedores do Vila que queriam sua saída, você um amigo do Washington. Ele chegou a explicar para você, sei da proximidade de vocês, o motivo da saída, coisa nesse sentido ou não? Não, ele teve uma proposta, como outros atletas teve também, tal. Houve uma conversa, eu não entrei muito em detalhes, né, mas eu cheguei a falar com ele assim, né, mas não entrei em detalhes da situação. Mas conversou com a diretoria, houve essa conversa interna, né, entre eles, assim, não foi passado para mim, dele particularmente para mim, né, e ele acabou indo para as Ponte Preta, né. É coisa que acontece, como eu falei, no futebol as coisas acontecem muito rápido, né? Um dia você está aqui, outro dia você já não está mais. Acho que temos que valorizar por estar aqui, por estar trabalhando, por estar com um clube com uma estrutura como essa, né? E cada dia trabalhar e se empenhar mais. Moacir, você falou aí que no futebol acontece tudo muito rápido, né? O Atlético foi campeão goiano, sem nenhum questionamento, jogando muito bem, e agora na Série B já começa a ser questionado até mesmo pela torcida. E a torcida também começa a pegar no pé do técnico Wagner Lopes. Como é que está essa situação do Wagner com vocês? Ele passa essa pressão que está vindo da arquibancada para vocês? Como é que é a situação do elenco com o técnico Wagner Lopes? O Wagner tenta deixar a gente bem tranquilo, né? Tenta blindar a gente o máximo, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Até como grupo mesmo falamos que cada um tem que pegar a sua parcela, né? Empatamos o jogo em casa e perdemos outro. Eu acho que não tem nenhum furacão aqui, não. Eu acho que é ter a consciência que precisa caprichar mais, né? Estamos empatando e perdemos o último jogo por detalhes, né? Esse capricho vai nos ajudar a acertar e conquistar a vitória. Mudando um pouquinho de assunto, você é um jogador muito experiente e esse final de semana a gente teve um assunto muito complicado, foi essa situação do Neymar. Por uma pauta diferente, eu queria saber como é que você enxerga essa situação. O Neymar é o principal nome do futebol brasileiro, ele envolvido nessa situação, no meio de uma preparação para a Copa América. Queria saber se você, como jogador, se preocupa com essa imagem nas redes sociais e se você acha que o Neymar deveria ser cortado da seleção brasileira. Eu fui perguntado hoje de manhã sobre se ele deveria ser cortado. Na minha opinião, não, cara. Eu acho que não. Até porque, se eu não me engano, foi antes do período dele estar concentrado, né, na Granja. Foi uma coisa particular dele, fora da seleção. Se fosse em meio à concentração, né, em meio à preparação, eu concordaria. Mas como não houve, foi na época que ele estava de férias, eu acho, né, de folga, não sei, um problema particular dele. É um negócio complicado de falar, né? Você se colocar no lugar dele, na situação dele, não sabe realmente o que aconteceu, né? Se é verdade da moça lá, se o Neymar está falando a verdade, você não pode defender nenhum dos dois lados ou acusar algum dos dois lados, né? Eu trato como um assunto complicado, fica até difícil opinar essa situação, mas sobre o corte da seleção, acho que não, acho que ele tem a vida particular dele, é de maior também,
sabe o que é melhor para ele, né? Coisas da vida pessoal. Bom dia, Moacir. Nesse jogo agora tem o retorno do Matheus, que tem atuado ali, principalmente no lugar do Jorginho, que está lesionado. Até onde para o Moacir isso é vantajoso? Até onde é bom para o Moacir voltar naquele esquema de 3 meio-campistas, no lugar de você ter o Pedrinho, como aconteceu com o Figueirense, recuado, jogando um esquema que você tem, querendo ou não, 4 atacantes? Ter um homem de criação sempre é bom para nós volantes, né? Você vê, o Pedrinho tentou fazer a função ali, mas o Pedrinho é um 9, né, de origem, tentou ajudar ali de todas as formas, né, mas o meia de criação, né, já está falando tudo, ele cria mais, consegue segurar mais a bola, né, e principalmente um jogador da qualidade do Matheus ou do Jorginho, né, que ficaram, Jorginho que está fora, o Matheus que ficou fora o último jogo. Né, eu acho que é o nosso jogador principal, que vem armando a jogada, que vem dando passos, fazendo gols. Né? Acho que é muito importante a volta do Matheus. E o Atlético está nessa situação de vencer uma partida em casa, empatou 2, tem essa cobrança e tudo mais. E analisando um pouco os números na Série B, você é o jogador entre as principais estatísticas, finalização, passe para gol e passe para finalização, você só aparece como o terceiro jogador que mais dá passe para finalização, que não necessariamente se transforma em gol. Talvez nesse momento atual, não é hora do volante chegar um pouco mais. Você chegou a falar com o Wagner, você tem essa vontade de atacar mais, de tentar participar mais diretamente das jogadas ofensivas do Atlético? Nesses últimos 2 jogos eu até apareci um pouco mais, né? Mas assim, a minha primeira função é ajudar na contenção, né? E o Bambu vem saindo mais, né? Até por característica do Pedro. Eu consegui, no jogo em casa, fazer um arremate, né, o goleiro defendeu. Nesse último jogo eu fiz 2. Né, sempre que tem uma brecha, tem uma possibilidade, a gente vem tentando um chute de média e longa distância. Né. Claro que fazer gol sempre é bom, mas eu também fico feliz em dar assistências. Né. Uma pena que alguns companheiros aí estão perdendo algumas chances com os meus passes, né, mas quando as coisas entrarem no eixo novamente, as bolas vão entrar, as assistências vão ser melhores, né, para chegar e concluir em gols.